Deusa. Líder dos X-Men. Comandante dos Morlocks. Rainha de Wakanda. Tempestade tem um histórico invejável nos quadrinhos da Marvel. Criada como parte da segunda formação dos X-Men, a Tempestade é uma das mutantes mais queridas e amadas pelo público desde sempre. Capaz de manipular o clima, ela já foi líder de diversas equipes dos Filhos do Átomo, além de peitar vilões extremamente poderosos. Nem todo mundo tem noção disso, mas nos quadrinhos Tempestade é uma das mais importantes personagens dos X-Men, figura central nos mais importantes acontecimentos da equipe. Dito isso, reunimos fatos e curiosidades sobre a Tempestade, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Poderes e habilidades. Ororo Munroe, a Tempestade, é uma grande lutadora, tanto armada quanto desarmada. Além de saber grandes técnicas, que já fizeram ela ganhar lutas com vilões muito maiores, também consegue dominar uma série de elementos, assim como temperatura, umidade a nível molecular, raios eletromagnéticos, pressão atmosférica, furacões, nevadas, tempestades cósmicas, ventos solares, correntes oceânicas, campos eletromagnéticos. Ela é capaz de manipular o tempo e alterar o clima, assim tendo influência sobre os elementos da natureza. Seus poderes são tantos que ela pode elevar a pressão atmosférica em seus ouvidos causando muita dor e atordoamento. Pode fazer uma junção de água com luz no ar, e com sua manipulação de névoa, pode tornar-se parcialmente ou completamente invisível. Pode separar moléculas de água em hidrogênio e oxigênio por eletrólise, podendo assim respirar debaixo d'água. Tempestade também consegue manipular meios interestelares e intergalácticos. Consegue alterar suas percepções visuais, fazendo com que ela consiga perceber fluxo de energia cinética, térmica e eletromagnética. Ela também é considerada uma ladra profissional. Ororo foi treinada por Amedeo Gibar, Professor Xavier e Wolverine. Sua fisiologia permite a imunidade a condições climáticas e de temperatura extrema de calor ou frio, diminuição ou aumento rápido da pressão atmosférica, além de ser resistente a ataques psíquicos. Ela também possui um potencial mágico, que deriva de seus ancestrais africanos. A Tempestade é uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. 2. Fraquezas. Um de seus pontos fracos é seu estado emocional. Um excesso de ira poderia causar uma tempestade destrutiva. A maior fraqueza de Tempestade é sua claustrofobia. Após ter sido soterrada no Cairo, foi forçada a ver seus pais mortos no meio dos escombros. Toda essa experiência, em conjunto, fez com que a personagem desenvolvesse um forte medo por lugares apertados. Certa vez, ela teve um ataque de pânico ao perseguir um ladrão, que acabou entrando na estação subterrânea do metrô em Nova York. 3. Mutante nível Ômega. Desde que Ororo foi classificada como uma possível mutante nível Ômega por um sentinela, os fãs discutiram sobre seu potencial como uma das mutantes mais poderosas da Terra, embora sua classificação só tenha sido confirmada recentemente na era Hickman dos X-Men. 4. Sem poderes. Nas HQs, o mutante Forge inventou uma arma que era capaz de anular os poderes mutantes. Henry Giris resolve como teste utilizar a arma na mutante vampira, vilã recém-admitida nos X-Men, mas acaba acidentalmente atingindo Tempestade. Na série animada X-Men 97, acontece basicamente o mesmo, embora seja Magneto e não Vampira, que estava na mira da arma. Forge, se sentindo culpado, leva a Tempestade para um lugar seguro, sua casa. Os dois têm um curto e intenso caso. Tempestade o larga ao descobrir que ele era o responsável pela perda dos seus poderes. Foi para a África onde aceitou finalmente a perda de seus poderes. Retornando aos X-Men, provou ser uma grande líder e uma perigosa X-Men, mesmo sem seus poderes, principalmente ao disputar a liderança dos X-Men com Ciclope e vencer a luta. Aos poucos Ororo foi recuperando a confiança em Forge, que lutou junto com os X-Men contra o adversário. Nesta luta os X-Men foram dados como mortos. Aproveitando o anonimato, se mudaram para a Austrália, na antiga base dos Carniceiros. E lá, seus poderes foram finalmente retornando. Em X-Men 97, Forge cria uma máquina para recuperar os poderes de Tempestade. De imediato, a máquina parece não ter funcionado, mas ao lutar contra um demônio, Ororo acaba recuperando seu poder. 5. O valor de um homem. No episódio da série clássica, dividido em duas partes, 9 e 10 da quarta temporada, temos Bishop em mais uma aventura temporal, mas desta vez, ao lado de Tempestade e Wolverine de um futuro alternativo, onde são um casal. Nele, os X-Men nunca tiveram a chance de existir, pois Charles Xavier não teve a oportunidade de se tornar o Professor X.
O motivo para isso? Xavier foi assassinado em 1959 por Fitzroy e Bantam. Para impedir que esse futuro prevaleça, Bishop, Chad, Tempestade e Wolverine viajam no tempo para impedir o assassinato de Charles Xavier. Ao fim, o destino dos X-Men ficam nas mãos de Tempestade e Wolverine, que finalizam o episódio com uma despedida emocionante. Alguns detalhes importantes, que devem ser levados em consideração nesse episódio, é o destaque dado a futuros alternativos, e a presença de Nimrod e o Molde Mestre, por trás de todo o plano de viagem no tempo e assassinato. 6. Deusa do Trovão. Quando estava sem poderes, Loki ofereceu à Tempestade seus poderes de volta, se aceitasse se tornar a Deusa do Trovão de Asgard. Loki então, criou um martelo chamado Stormcaster, que dava a Ororo poderes semelhantes aos de Thor, e ela se tornou a Deusa do Trovão. Mais tarde, Ororo descobriu que estava sendo manipulada por Loki, e abandonou o martelo. Anos mais tarde, Ororo utilizou o Stormcaster novamente para enfrentar Thor. Depois da batalha, a própria Tempestade empunhou o Mjolnir, e destruiu a arma forjada por Loki de uma vez por todas. 7. Tempestinha. Os X-Men achavam que Tempestade tinha morrido pelo raio destrutor, mas, na verdade, ela estava viva, e tinha sido transformada em criança pela vilã Babá, foi perseguida pelo Rei das Sombras, e depois conheceu o ladrão Gambit que a chamava sempre de Tempestinha. Juntos começaram a trabalhar como ladrões, roubando sempre outros ladrões. Sua idade ia aumentando rapidamente. Ororo é sequestrada com os novos mutantes e levada a Genosha. Quando enfrenta o Engenheiro e Cameron Odd, Tempestade enfim retorna à idade adulta se estabilizando. 8. Infância no Cairo. Quando criança, Ororo ficou presa em um prédio que desabou e que matou seus pais. Ela passou a infância como uma órfã no Cairo, Egito, trabalhando como ladra para o Rei das Sombras, disfarçado de senhor do crime local. Aos 11 anos, Ororo bateu a carteira de um telepata viajante americano, Charles Xavier. Xavier encontrou o Rei das Sombras e lutou telepaticamente com ele, conseguindo bani-lo para outro plano de existência, libertando Ororo e os outros órfãos do Cairo. 9. Mizunari. Enquanto vivia no Ken em sua juventude, antes de se juntar aos X-Men, os poderes de Tempestade faziam com que fosse tratada como uma deusa, mas existiu ainda um outro motivo para isso. Um dia, ela ajudou a fazer o parto de uma amiga, mas o menino, Mizunari, nasceu aparentemente morto. Com técnicas de ressuscitação, Ororo conseguiu fazer a criança reagir. Ororo se tornou então madrinha de Mizunari, que mais tarde começou a desenvolver os seus próprios poderes, que consistiam em super velocidade. 10. Rainha de Wakanda. Tempestade abandona os X-Men para ficar um tempo na África, que em meio à sua cruzada pessoal de combate a crimes, que tem se tornado comuns em todo o continente africano, se entrega a uma antiga paixão, o atual rei de Wakanda, T'Challa, também conhecido como Pantera Negra. Em pouco tempo, T'Challa a pediu em casamento, o que a transforma na rainha de Wakanda. Ororo aceita, dividindo opiniões tanto entre a população do país, como entre colegas de equipe. Ela e T'Challa integraram o Quarteto Fantástico substituindo temporariamente Susan e Reed. 11. Divórcio. Quando ocorreu o evento Vingadores vs X-Men, Tempestade fazia parte dos Vingadores, uma indicação de seu marido, o Pantera Negra. No entanto, seu histórico com a equipe e sua herança mutante falaram mais alto, e ela tomou partido por seus companheiros X-Men. Depois que Namor atacou, e quase destruiu Wakanda em busca dos Vingadores, T'Challa nomeou os X-Men como inimigos de seu país. Sentindo que Ororo traiu seu povo ao se aliar aos X-Men, e depois que ela jogou sua aliança no chão, após um confronto com ele, T'Challa decidiu anular o casamento. Mesmo quando esses eventos se resolveram, os dois não reataram o casamento. No entanto, várias histórias posteriores deixam claro que os dois ainda se amam. 12. Líder dos Morlocks. Não foram apenas os X-Men que tiveram a liderança de Tempestade. Mais ou menos nessa mesma época, os X-Men encontraram uma comunidade subterrânea de mutantes, conhecidos como Morlocks, que sequestraram um de seus ex-membros, o Anjo. Para salvar seu amigo, Tempestade desafiou a líder dos Morlocks, Calisto, para um duelo e a derrotou no combate corpo a corpo. Como resultado, Tempestade tornou-se a nova líder dos Morlocks, e ordenou que eles cessassem suas hostilidades contra os humanos da superfície. 13. Inimigos e vilões. Ororo possui uma série de vilões próprios, em decorrência de rivalidades que vieram antes ou durante seu período como X-Men. Vale citar a Babá, que reverteu a personagem à idade infantil. Cameron Odd, que a transformou em uma escrava mutante na ilha de Genosha,
e o Rei das Sombras, um vilão telepático que tem uma obsessão inexplicável com Ororo. 14. Seus trajes. A Tempestade já teve vários uniformes, mas nenhum é tão icônico quanto seu traje clássico preto e dourado. Ainda que seja um traje clássico de herói, o uniforme, em conjunto com a famosa tiara de Ororo, nos mostrava mais que uma heroína, também uma rainha. Atualmente, ela usa um traje preto que cobre seu corpo inteiro, mostrando uma postura mais formal para uma líder. 15. Regente de Marte. Depois que os mutantes de Krakoa e Araco conseguiram terraformar Marte e mover a ilha de Araco para lá, Tempestade foi nomeada Regente de Marte, que foi declarada a nova capital do Sistema Solar. Tempestade também assumiu o papel de Voz do Sol, representando os interesses do Sistema Solar nas negociações com civilizações alienígenas. Como regente do planeta, Tempestade se tornou parte do Grande Anel de Araco, tornando ela membro dos governos de ambas as nações. Separamos esses dois vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.